Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos sentados um instante. Um dos fatos mais impressionantes da história da humanidade se deu numa noite, no dia 29 de maio de 1435. 29 de maio de 1435. A cidade de Constantinopla era das cidades mais ricas, mais esplendorosas do mundo, era a capital do Império Romano do Oriente. Majestosa. Era noite e, de repente, ela foi assaltada pelos muçulmanos. Os muçulmanos invadiram-na, conseguiram entrar, tomaram conta da cidade. A cidade deixou de ser a glória dos católicos do Oriente e passou a ser um bastião de outra religião, da religião árabe, de Maomé. Como isso se deu? Era uma cidade super fortificada. Não tinha como entrar. As muralhas eram altas. Existiam vigias por cima das muralhas. Como é que eles conseguiram entrar? Um dos guardas esqueceu uma porta aberta. Uma porta. Ficou famosa essa porta, hoje é conhecida como, tem até nome essa porta, porque é das portas mais famosas da história. A Queca Porta. Queca Porta é o nome que eles dão para ela, o nome grego, Queca Porta. Por ali entraram, uma porta que esqueceram de trancar, entraram todos os muçulmanos, conquistaram a cidade, caiu a glória milenar da cidade de Constantinopla, mudou o nome, passou a se chamar Istambul. Hoje ali está a antiga Hagia Sofia, Santa Sofia, construída por um dos grandes imperadores, hoje transformada em mesquita. Mas esse fato histórico tem a ver com a palavra de Deus no dia de hoje, para nós. Porque nós vemos aqui na primeira leitura, Elias, num tempo de seca, ele vai para uma cidade fora de Israel, a cidade de Sarepta. Ali mora uma viúva. Ali mora uma viúva pobre. Foram 3 anos de seca, 3 anos e meio quase. Então a viúva não tem mais, os bichos morreram, aquilo que foi plantado secou, e a viúva tem um filho, e ela está com fome. Ela vai fazer o quê? Um pãozinho, para eles comerem e depois morrerem, não tem mais perspectiva de vida. Nessa hora chega, mandado por Deus, o profeta Elias. E Elias, o profeta de Deus, diz para ela: Senhora, traga-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quase não tinha água. A água ela estava guardando numa moringa lá, mas ia acabar também. O rio secou. E ele diz: e traga-me também um pedaço de pão na tua mão. Nessa hora, deve ter passado um frio na espinha dela. Quê? Pão? Mas, Senhor, eu só tenho um restinho de farinha. E vou fazer um pedacinho de pão para mim e para o meu filho. Eles já estavam comendo pouco, porque na época de seca vai comendo pouco. Então, imagina o que ia dar. Aquele restinho de farinha dava um pãozinho, que ela ia dividir com o filho, ela ia comer, ia dar para o filho, e depois eles iam olhar para o céu esperando a morte. Mas o homem de Deus diz: traga para mim esse pão. O que Elias pediu para ela? Tudo. Ele pediu tudo que ela tinha. Mas ela ia dar para ele, não era para o filho, mas ela olhou para ele e certamente viu que ele era um homem de Deus. Ali estava o sinal de Deus na vida deles. Deus atravessava a vida deles. Ela dava ou não dava? Resolveu dar. E o que aconteceu? Ela trouxe o pão para ele, e aí, daquele restinho de farinha que ela tirou, quando ela tirou o último resto,
nasceu mais um pouquinho de farinha. Acho que ninguém aqui viu farinha nascer no pote. Não viu? Ninguém viu, lá aconteceu. A farinha foi nascendo e o óleo foi brotando. Blu, 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 antes no pote. E com isso fica claro como é que Deus nos trata. Deus nos pede tudo. E aquilo que Deus pede que é difícil de eu dar, é exatamente aquilo que Deus vai me dar. E muito mais. Então, quando Deus me pedir algo que seja muito difícil, pode dar. Porque aquilo que Ele pede e tira, depois Ele te dá numa quantidade muito maior. E ela deu tudo. Porque ela deu tudo depois, na história, nós vamos ver a sequência da história, quando o filho dela morre, que não morreu de fome. Vou fechar aqui a porta. Quando o filho dela morre, o profeta ressuscita o filho. Ela foi recompensada, porque ela deu tudo. Depois, na leitura do Evangelho, a mesma coisa. Uma outra viúva, só que dessa vez não é uma viúva pagã, é uma viúva israelita, judia. Ela entra na fila do templo, e no templo havia aqueles cofres assim, onde as pessoas colocavam o dinheiro. Geralmente as pessoas colocam ali aquilo que podem dar. E olha que interessante, vem uma viúva e dá as 2 últimas moedas que ela tinha. Parecido com a primeira viúva, essa é a segunda viúva, são 3. Essa é a segunda ainda, não é? Não é verdade? A segunda viúva vai lá e coloca 2 moedinhas lá, mas ela deu tudo. E Nosso Senhor elogia, olha, essa daí deu mais que os outros. E é interessante que o dar tudo aqui não é quantidade, porque tinha uns que davam grandes pacotes, e Nosso Senhor nem prestou atenção. Não é a quantidade, é o como é dado. Olha o que diz o Evangelho, está escrito aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo observava como a multidão depositava suas moedas. Então, como? Uns davam assim, para que eu tenho que dar esse dinheiro? Outros davam, está sobrando mesmo. Como dava? A outra disse, eu quero dar tudo. Outros estão com disposição de dar tudo. Que o Nosso Senhor me pedir mais, eu dou. A disposição de dar. E por último, a segunda leitura mostra Jesus Cristo dando tudo. Dando tudo, olha o que está escrito aqui. Passa um pouco desapercebido, ainda mais quando a gente está com sono, passa desapercebido. Diz assim, o destino de todo homem é morrer uma vez só, e depois vem o julgamento. Tem dias que fala que o homem vai morrer várias vezes, né? Não, a palavra de Deus, o destino do homem é morrer uma vez só, e depois vem o julgamento. Só morre uma vez, é a palavra de Deus. Aí ele diz assim, do mesmo modo, Cristo ofereceu-se uma vez por todas para tirar o pecado da multidão. Quer dizer, Ele se deu, Nosso Senhor se deu todo. Jesus deu tudo. Então, a primeira viúva deu tudo, a segunda viúva deu tudo. Jesus deu tudo. E o Evangelho, a palavra de Deus nos ensina a dar tudo. Se o homem não der tudo, ele dá errado na vida. Já viu gente triste, meio sem rumo, assim, porque não deu tudo. Católicos provados, tristes, dando tudo errado para ele, porque ele não deu tudo. O homem tem que dar tudo. Deus fez o homem de tal maneira que ele tem que dar tudo. Por exemplo, os mandamentos. Imagina uma pessoa que pensa o seguinte, não, eu sou um bom católico, vou à missa, dou esmola para o pobre, não é? Eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, bebo um pouquinho, dentro da lei de Deus, mas a gente é homem, né? Então, de vez em quando, eu solto aquelas mentirinhas minhas. Ou o outro vai dizer, não, eu sou bom, mas eu assisto umas novelas, sabe? Tem umas cenas indecentes assim, mas eu olho assim, mas é só isso que eu faço de ruim. O outro vai falar, eu roubo só um pouquinho, sabe? Eu trabalho, mas fico conversando, olhando no celular, no meu serviço, né? Meu patrão nem vê, se ele vê também. O que acontece? Aqueles que não dão tudo
são como uma fortaleza que tem só uma porta aberta. E é por aí que o demônio entra. O Satanás vai entrar, o demônio vai entrar na sua vida por essa portinha que o senhor ou a senhora deixou aberta. É a mentirinha, é um olharzinho impuro de vez em quando, é a porta, é a queca porta. A senhora, o senhor é uma fortaleza muito bonita, muito bem defendida, mas a porta aberta, que adianta? É por aí que o demônio vai te levar. Quantas pessoas caíram no inferno assim? Por exemplo, aquele jovem que na hora da morte deu um tapa na face da mãe dele, foi condenado à morte. E ele disse: a culpa é tua de eu estar sendo condenado à morte. Lembra aquele dia eu era criança, ainda roubei um pirulito numa festa, e a senhora riu para mim: isso não é nada, filho, coisinha de nada. Uma coisinha de nada, uma portinha aberta, um buraquinho no casco do navio. É por onde o demônio entra, porque ele não quis dar tudo. A mãe ainda favoreceu a que o filho não desse tudo. A mãe tinha essa mentalidade: não, filho, roubar um pouquinho assim, um pirulito, não tem problema não, de vez em quando. Deus perdoa. Deus perdoa. Então ele foi educado na escola de que o navio pode ter um buraco no casco. A fortaleza pode ter uma porta aberta. E não pode, ainda mais que a gente tem dentro de nós, São Tomás ensina, um instinto para o infinito, para Deus, que nos leva sempre, um impulso que está dentro de nós, levando a gente para Deus. E esse impulso, quando a gente direciona esse impulso para uma criatura, dá tudo errado na vida da gente. A pessoa começa a adorar a criatura em vez de adorar a Deus. Por exemplo, 2 namorados, que um só pensa no outro, Deus ficou de lado, vai virar Romeu e Julieta. Um vai tomar veneno, o outro, se não der certo, deu errado, porque ele colocou o amor que era para Deus na Julieta. E a Julieta depositou o amor que era para Deus no Romeu. Morreu. Romeu morreu. Foi embora. Porque o amor dele, aquele instinto que era para Deus, foi para uma criatura. Então nós temos esse instinto para dar tudo. Deus colocou exatamente para a gente ter o desejo de dar tudo. O nosso fundador, falecido agora, há mais ou menos, pouco mais de uma semana, Monsenhor João, ele tinha uma vida de uma tal radicalidade no dar tudo, que ele criou os arautos na escola do dar tudo. Perfeição em tudo. A missa, no refeitório, dormindo, tem que ser tudo, não pode ser pela metade. Ele mesmo, quando era jovem, quando ele conheceu o Dr. Plínio e quando ele teve aquele flash dele com a Igreja Católica, ele tinha em casa, ele era um jovem católico, mas ele tinha não era uma porta aberta, eram umas janelinhas assim. Por exemplo, ele tinha uns discos com umas músicas, aquelas vitrolas antigas, umas músicas meio sentimentais. Quando ele descobriu a beleza da igreja, a santidade da pessoa do Dr. Plínio, que ele conheceu, a retidão, ele pegou aqueles discos e jogou tudo fora. Porque ele falou: não posso guardar dentro de casa uma janelinha aberta para o inimigo. Essa música sentimental vai me levar depois, pode me levar depois, do sentimental passa para o sensual passa para o animal. Então já é uma escadinha. Jogou tudo fora. A partir de hoje eu vou ouvir música gregoriana, polifonia sacra, porque ele não queria ter uma janelinha dentro da alma dele. Então, Nosso Senhor nos chama a sermos íntegros. Só assim que a gente dá certo. Nós somos como mais do que uma fortaleza. Aqueles balões de criança, que a criança compra bonito, aqueles balões coloridos. Ali dentro daquele balão, por que ele voa? Tem ali um ar ali dentro que pressiona a bexiga para fora assim. Aquela borracha está sendo pressionada. Dentro de nós existe um impulso que nos pressiona para cima. Esse impulso é o instinto do absoluto, do infinito. Agora imagina, num balão a gente faz só um furinho.
Vou fazer só um furinho, não vai fazer mal nenhum para o balão. Um furinho do tamanho de uma agulhinha, da ponta de uma agulha. Plof, explode. O que é esse furinho na vida da gente? É o pecado? Não, não é o pecado. Porque o pecado, ele, de si, o pecado, diz Santo Agostinho, se ele for acompanhado de um arrependimento sincero, rápido e perfeito, Santo Agostinho diz, esse pecado não diminui o amor de Deus que nós temos. Esse furinho é um consenso que a gente tem com algum vício ou com algum pecado deliberado e a gente não está disposto a abandonar. É o tal do pecado de estimação. É o pecado de estimação. Não, eu sou um homem honesto, muito católico, mas eu falo uns palavrões de vez em quando. Como pode ser um homem íntegro falando palavrão? Se o São Curadás diz que o palavrão, a garganta de um homem que fala palavrão é um túnel que liga a terra ao inferno e que serve para jogar as sujeiras do inferno na terra, cada vez que ele fala um palavrão. Então, você não está disposto a abandonar o palavrão? Ele não é íntegro. A porta está aberta, houve o furo no balão. Então, nós devemos pedir graças na missa de hoje para sermos íntegros. Quem nos ensina a integridade? Quem nos ensina a dar tudo? A terceira viúva. A terceira viúva nos ensina a dar tudo. A primeira estava em Sarepta, a segunda no Templo de Jerusalém, a terceira está no Calvário. Nossa Senhora, morreu São José, viúva, ela só tem um filho, mas esse filho vale mais que o mundo inteiro. Esse filho é tudo, e ela vai lá no Calvário entregar o tudo, que é o filho dela. E aí sim, o tudo, aqui a palavra tudo preenche todo o significado de uma palavra tudo, do tudo, porque é tudo mesmo, é Deus que está ali. Ela de pé entrega Nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter entregado ela mesma. Peçamos a Nossa Senhora que nos dê essa disposição de não consentir com nenhuma portinha, nem janelinha e nem ponta de alfinete, para que sejamos felizes, para que sejamos serenos, para que possamos ter a confiança de encontrar o Sagrado Coração de Jesus, disposto também a nos dar tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.